Olá, espectadores e telespectadores do Escola História. Vamos para o 14º episódio e hoje temos como convidado aqui o professor Jean Carlos Moreno, que é professor da UEMP de Jacarezinho, pesquisa sobre ensino de história, tem uma vasta carreira e bibliografia publicada sobre os temas que envolvem a escola e a história. São temas aqui do nosso podcast, do nosso canal, do nosso Instagram e tudo mais que a gente tem realizado aqui na internet. Uma grande satisfação receber o professor Jean aqui. Estamos também, como sempre, com o Moisés Tal, diretamente lá de Bauru. Deixa aí, Moisés, dar o seu boa noite e já fazer a primeira pergunta para o professor Jean. Boa noite, Felipe. Boa noite, Jean e ouvintes que nos acompanham. Então, professor Jean, para começar a nossa conversa, seria interessante você falar um pouco da sua trajetória, sua formação, formada em história, mas assim, o início da sua trajetória na história, suas escolhas, assim, vestibular e tal. Por que história, né? Tá. Então, vamos lá. É uma história meio longa, mas, assim, primeiro, boa noite a todos, né? Queria agradecer pelo convite de estar aqui com vocês, professor Felipe, professor Moisés, parabenizar por essa ação que vocês estão fazendo. Eu tive a oportunidade de ver alguns vídeos, achei ótimos. Além do conteúdo intelectual, o conteúdo estético do trabalho também está muito bom, né? Então, parabenizar porque é muito importante esse trabalho da gente levar, né, conhecimento, levar discussões, né, principalmente nesse tempo aí que a gente está de negação da ciência, de confusão mesmo, de alguns grupos querendo gerar confusão entre verdade e mentira e essas coisas todas, né? Bem, eu fiz o curso de História na Federal do Paraná, na época, quando eu entrei para o curso de História, eu gostava muito de escrever, tinha algum contato com História, tinha alguma militância política, mas eu queria mesmo ser professor. Então, era meio maluquinho, assim, porque eu tinha desejo de ser professor e entrei num curso de bacharelado, né, assim, né, que ele tinha licenciatura também, mas o foco era o bacharelado. Então, isso já era um pouco contraditório. Eu fiz esse curso, é um curso muito bom na Federal, era um curso mais elitizado, à tarde, e desde o início, então, eu comecei a trabalhar já como professor aqui no estado do Paraná, chama-se atualmente PSS, na época chamava-se CLT, é o professor temporário, né, que faz uma prova, entra e fica por um tempo sendo contratado. Na Federal do Paraná, então, eu tive essa formação, e também vocês que são da Unesp aí também já devem conhecer essa formação de historiador mais clássico, né, mais há uma tendência francesa, com alguma influência inglesa, enfim, a formação do professor, né, nessas universidades mais tradicionais, ela é bastante precária, porque é dividida, né, ou seja, a formação do professor se dá em um outro departamento, né, para professores de fora do curso de História. Então, nesse momento foi assim, e não havia possibilidade, por exemplo, de eu fazer pesquisa em ensino de História no meu... Aqui eu acho que, não sei se vocês ali têm TCC, eu chamava monografia, né? Então, a minha pesquisa inicial não foi sobre ensino de História, mas foi sobre religião e política, né? Assim, um grupo religioso no estado do Paraná que tinha uma força política também. Então, essa foi a trajetória inicial. Mais tarde, continuei sempre trabalhando como professor, fiz uma especialização, daí já em ensino de História, na Federal do Paraná, foi uma única turma, linguagens, imagens e ensino de História, final dos anos 90, e depois fui fazer um mestrado em educação, em História da Educação. Essa é a trajetória inicial. Não sei se chego no doutorado já, mas enfim, o doutorado eu fiz na Unesp também, em Assis, né, já um trabalho de fôlego maior, onde a gente trabalhou aí com 40 anos de produção didática, ou seja, de livros didáticos de história, e trabalhando um pouco dos discursos identitários nesses manuais, desde os anos 70 até 2011. Não sei se eu passo a bola, se vocês querem que eu detalhe mais.
Para começar, está ótimo, já. Eu queria fazer uma pergunta, já que envolve tanto a formação, a sua, quanto a nossa, minha e do Moisés, mas também um discurso muito comum no Brasil, pelo menos desde os anos 90, né, que é muito forte isso na mídia. Talvez, se a gente for puxar, a gente vai encontrar também ecos lá na Primeira República, que eu já estudei alguma coisa nesse sentido. Mas é de sempre falar que o professor é mal formado, né? Ou de que o professor é mal formado para educação. Pela experiência que você descreve da sua graduação, a gente vê isso também, né? Da falta de preocupação, de cuidado com a grade para a formação do professor. Isso é um ensino mais voltado, então, na universidade para a formação humanística, para pesquisa, sem aquele cuidado com a docência, né? No entanto, a gente vê, pelo menos nos últimos 10 anos, né, 15 anos talvez, um grande avanço nas pesquisas sobre ensino de história, sobre metodologia, e assim, com todas as disciplinas também escolares, digamos assim. E movimento do qual você faz parte, toda a sua pós-graduação foi trilhada nesse sentido. Eu queria saber, Jean, se você acha que esse discurso já ficou um pouco cansado, está desgastado, e que a gente forma melhores professores hoje. Eu acho que a gente, realmente, você tem razão, né, na leitura que você está fazendo. Nos últimos anos houve grandes avanços nesse sentido. No entanto, as nossas graduações ainda têm esse foco bacharelístico, né, que é de uma herança, de uma estrutura, né, que foi criada ali, especialmente durante a ditadura militar, que é o que a gente chama de 3+1, né, 3 anos de formação específica e 1 ano, que seria o 4º ano, em separado, de formação na área pedagógica. Então, essa separação é que é o complicador, né? Ou seja, as duas coisas elas tinham que caminhar juntas, elas não podem ser vistas como separadas. Então, a gente teve, nos últimos anos, grandes investimentos nesse sentido, né? Eu posso destacar um projeto que eu trabalho já desde 2012, que é o PIBID. Esse ano eu não estou no PIBID, estou na residência pedagógica, mas, enfim, o modelo é semelhante, né? E o que a gente mais precisa, né, é da aproximação desse métier, que é a escola, né, da universidade, né? Então, a formação docente, ela tem que ser costurada por esses dois ambientes, e que não pode ser colocados numa relação só de hierarquia, né? Eles têm que ser colocados em diálogo. Então, trazer o professor que está atuando na educação básica também para junto dessa formação dos neófitos, dos que estão se formando, né, ela é o passo mais essencial, né, para a gente conseguir tornar um pouquinho mais efetiva, né, essa formação também para a docência. Então, não é que o professor de história, e eu não posso falar das outras áreas, ele é mal formado no sentido de uma bagagem intelectual, né, e isso a gente zela muito, preza muito. O professor de história tem que ter uma bagagem intelectual, uma formação historiográfica, saber fazer leitura historiográfica, saber fazer pesquisa e tudo mais, né. No entanto, algumas dimensões específicas que são ali por exemplo, um professor de história tem que saber fazer recorte, seleção, né, ele se depara com o tempo escolar, que não dá tempo de tudo, né, ele tem que entender dessas coisas todas, da significação, tem que fazer estudos sobre juventude, contemporaneidade, né, então, tudo isso confronta um pouquinho com um modelo de formação, às vezes, que o professor historiador não está acostumado, né? Então, é nesse sentido que a gente ainda mantém esse discurso, né? Não é que a gente não perceba as mudanças. No Paraná, a gente teve outros investimentos, que agora nos últimos anos, eles diminuíram, mas a gente teve o PDE, que era um programa de desenvolvimento educacional, onde o professor ficava 2 anos, né, professor da educação básica, ficava 2 anos na universidade, voltava à universidade, ganhava para estudar e para desenvolver um projeto que seria aplicado na escola, e com isso ele também ganhava um salto salarial muito significativo. Então, esses professores que passaram
esses 6 anos, 7 anos que o projeto durou conosco, né, eles ganham mais do que um professor doutor universitário, hoje na educação básica, né, e isso é muito importante, né, porque você sabe também que sem reconhecimento e sem valorização também material, né, só por ideal a gente também não consegue fazer tudo. Acho que é isso. É interessante essa discussão, né? É importante. Agora, aproveitando essa questão de ensino, você disse que estudou manuais didáticos, né, no doutorado. Conta um pouco sobre sua pesquisa, seu objeto, que você trabalhou no doutorado. Então, no doutorado eu eu estava, né, interessado, eu estava discutindo à época, né, a questão ainda dos impactos dessas leis que envolviam a cultura afro, história afro-brasileira nas escolas e tal, e estava interessado também numa coisa que já vinha do meu mestrado, que era a questão dos discursos de identidade nacional. Então, eu procurei, em primeiro lugar, tentar entender o que é esse objeto livro didático. Então, sair desse campo de acomodação, né, de simplório, que trata os livros didáticos como o mal, né, da educação e tudo mais, né, então entender o que é a autoria, colocar essa autoria em diálogo, né, então eu coloquei todos os livros didáticos que selecionei, foram ao todo, se não me engano, 113 coleções que foram analisadas, em diacronia e em sincronia, né, ou seja, então eu já fazia os dialogar com o que vinha antes, e os outros, né, as outras produções que aconteciam ao mesmo tempo, né. Então, aí a partir daí a gente acabou fazendo alguns recortes temporais, então de 71 a 79, depois um outro bloco já bem diferente, ali a partir de 85 até 92, e depois um terceiro bloco com o PNLD até 2011. Então, foi um esforço grande de tentar entender como que se deram, né, os discursos, os projetos identitários dentro desses manuais. E foi muito interessante também, porque me levou a entender melhor os dilemas do ensino, do que é ensinar história, né? Então, assim, eu precisava compreender muito bem, né, e entender essa autoria. Eu não chamo de autor, porque é uma equipe, geralmente, que está envolvida na produção de um material didático, então essa autoria, como diz o professor Kazumu Nakata, como um professor no texto, ou seja, os desafios que o autor do material didático tinha também eram os desafios que o professor lá da educação básica também tinha, de resolver alguns problemas, alguns dilemas ali entre os afluxos da ciência da história e as necessidades, né, de aprendizagem, de aproximação de linguagem e tudo mais. Então, a gente, aos poucos, foi percebendo que a gente podia classificar em livros que tinham um discurso mais afetivo, né, ou seja, mais emocional, e os livros que tinham um discurso mais racional, né, mais distante do alunado, e como isso ia se processando. Então, basicamente foi isso, foram aí umas 500 páginas, né, de tese, que se tornou depois um livro publicado já em 2013. Daí. Mas eu fiquei curioso numa questão, como seria esse discurso mais emocional e o outro racional? Daria para trazer alguns exemplos, assim, só para eu me situar, que eu fiquei curioso. Isso se dá pela linguagem, né? Então, a maneira de você encaminhar, né, o conhecimento histórico, né, ela pode ser de aproximação, pode ser de distanciamento. Então, por exemplo, quando um livro didático começa usando uma linguagem direta de conversa com o aluno, ele já está apontando para um outro tipo de aproximação, né? Então, ele trata o aluno por você, né? Você pode observar, você pode acompanhar aqui, etc. Então, é todo um recurso ali, né, que demonstra uma tentativa de aproximação afetiva, né? O ápice desse modelo,
né, acontece nos anos 80, mas a gente teve um déjà vu, uma volta, né, nos anos 90, início dos anos 2000, especialmente, com um livro que vendeu muito, e depois ele foi banido do PNLD por outras situações, né, que é o livro do Mário Schmidt, chamado Nova História Crítica. Então, Nova História Crítica foi o livro mais adotado pelos professores, muito criticado hoje, né, por suas posições, mas foi o livro mais adotado pelos professores até a primeira década dos anos 2000, né, e ele tinha, então, essa postura, né, de uma linguagem de muito mais aproximação e também com muitas ilustrações que pareciam a história em quadrinhos, assim, né, no material. Mas a gente está usando aqui a linguagem que eu não usei na tese, né, minha tese tem mais linguagem científica, eu estou retomando aqui uma tese que, né, foi defendida já há algum tempo e retomando com lembranças e com uma linguagem mais simplificada aqui, né, por isso que talvez dê uma impressão, porque a ideia é a gente estar dialogando aqui sem tanto essas amarras da cientificidade, né. Perfeito, Jean. Eu queria avançar um pouquinho no tempo agora, e explorar sua experiência no pós-doutorado, e vale ressaltar que o nosso público é majoritariamente composto por professores da educação básica e por graduandos em História também, né? Pessoal que está começando a sua trajetória nos domínios de clínica. Então, Jean, eu queria que você primeiro explicasse o que se faz de um pós-doutorado, ou pelo menos o que você fez no seu, né? E contasse, então, um pouco dessa sua experiência que você teve lá na Argentina com a gente. Na verdade, as pessoas vai se inventando, né, possibilidades de você continuar estudando. Então, é um pouco, a verdade é essa, né? Então, o pós-doutorado tem, especialmente para o professor universitário, etc., também uma experiência como se fosse um ano sabático, que ele tem uma licença para voltar, né, fora da correria, a fazer uma pesquisa mais aprofundada, porque como o professor universitário, ele é muito envolvido em burocracias administrativas que tomam muito do tempo de uma reflexão mais profunda de pesquisa, né? Então, o pós-doutorado tem esse sentido para, né, de você ter um tempo de aprofundar os seus estudos, retomar os seus estudos com mais profundidade, com mais tempo, né? Então, geralmente, são licenças que você consegue de um ano e meio, e existe, claro, programas de pós-doutorado que aceitam também não pesquisadores, tal, e que também, não pesquisadores vinculados, concursados à universidade, com bolsa e tudo mais, né? Eu fiz o meu pós-doutorado, então, sanduíche, ou seja, eu trabalhei com o grupo da UEPG, que é o grupo da didática da história, que trabalha com o Rissen, talvez é o grupo mais importante que trabalha com Rissen no país, e aí também fui para a Argentina, na Universidade Nacional de General Sarmiento, com a professora Maria Paula Gonzalez como supervisora, e para continuar os estudos lá, e também tive a experiência de ministrar aula no mestrado e doutorado, né, um bloco, fomos 4 professores, aqui dividimos um bloco, né, de uma disciplina do mestrado e doutorado em História Contemporânea, e eu falei sobre o ensino de História no Brasil no contemporâneo. Antes de mim falou a professora Lenice Rocha, do Rio de Janeiro, e depois foi o professor Rodrigo Pato de Sá. Então, fizemos um trabalho, eu não lembro agora a outra professora que falou antes ainda de nós, mas, enfim, que a gente não acabou não se encontrando, né, porque cada um ficou ali, fez 2 meses de trabalho. E, além disso, eu, aproveitando o tempo que estava lá, eu visitei, então, os projetos de formação docente nos interiores, em algumas cidades do interior da Argentina, né, que tem os institutos de formação docente que oferecem um tipo de formação diferente das universidades. Então, eles são institutos só de licenciatura, são 1.112 institutos ao todo, na Argentina toda,
E, enfim, eles têm lá alguns blocos em comum no primeiro ano, por exemplo, né? E o ponto de partida é um estudo de educação popular a partir de Paulo Freire. Então, a gente teve bastante contato com esses grupos também, para aprender um pouco, né? A minha pesquisa tomava como ponto de partida um certo choque que eu tive com a BNCC em 2015. Então, me envolvi muito com a discussão da primeira versão da BNCC, e aí eu, então, construí essa proposta de ampliar, né, as bases epistemológicas e políticas para pensar um currículo de história brasileira e latino-americano. Na verdade, então, ela não tem nenhum verbo de pesquisa, né, porque é propor uma reflexão, não é uma investigação, assim, porque não consegue chegar, né, então era ampliar um pouquinho essas bases reflexivas. Então, a gente passou pelo humanismo alemão, né, o Habermas, o Riesen, etc., né, e passou por uma outra corrente que não dialoga, as duas correntes que não dialogam, que é a decolonialidade, que é uma proposta latino-americana. E o desafio foi tentar colocar essas duas propostas em diálogo para pensar outras alternativas de currículo, haja vista que desde os anos 80 a gente vem discutindo um currículo eurocentrado, mas a gente não consegue propor alternativas coerentes, né? Então, essa foi a ideia aí do pós-doutorado, 2018, e a pesquisa eu ainda tenho desdobramentos dessa pesquisa até hoje. Hoje eu estou concluindo, nesse dia de hoje, concluindo um trabalho, um artigo grande, né, para um dossiê sobre América Latina nas 3 versões da BNCC. Então, é isso, né, a pesquisa sempre é um desafio e sempre instiga e sempre ela nunca se satisfaz, né? Ela sempre traz uma outra possibilidade para a gente. Jean, gostaria de aproveitar essa sua experiência na BNCC e perguntar a sua opinião, a sua visão geral sobre esses movimentos que aconteceram com a BNCC. Eu até confesso que eu perdi essa questão das 3 versões. Eu lembro claramente da primeira versão, né, que foi alvo de bastante polêmicas, né? E depois, agora, essa versão já publicada. Mas eu queria saber as opiniões suas, né, justamente porque a primeira versão foi muito criticada, né, por talvez uma virada decolonial, né, uma total aí, digamos, descentramento, né, tirando a Europa do centro da história, mas foi extremamente criticada nos jornais de grande circulação e tudo isso. Eu queria saber o que você pensa desses movimentos em torno da BNCC. Bem, eu, claro, não participei da elaboração, né, diretamente. Na verdade, quando saiu a BNCC 2015, eu fui convidado para abrir um evento, e a temática era BNCC, ou seja, era uma cilada, porque estava em litígio, né, estava uma briga grande sobre a BNCC, e eu tinha... mas, enfim, a partir dali eu comecei a me envolver mais. Então, pela história que eu sei, né, uma equipe foi contratada, né, foi contatada para fazer esse projeto. Essa equipe era uma equipe ligada ao ensino de história e pela primeira vez descentralizada, ou seja, você chamou gente do Amapá, chamou gente do Rio Grande do Norte, chamou gente de outros lugares. Então, os currículos do Brasil, que tinham essa referência nacional, elas sempre passavam por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, essa foi uma situação diferente. Pelo que eu sei também, tiveram 2 meses para elaborar uma proposta, que é uma loucura, né? Assim, né? 2 meses para você escrever alguma coisa, e dentro de uma proposta que já era engessada, que é dos direitos de aprendizagem, que é uma proposta que mercantiliza um pouco a relação educativa, né? Ou seja, quando essa ideia dos direitos de aprendizagem atribui, né, ao professor o papel de fornecedor desses direitos, né? Então, há uma negociação nesse sentido, né? Então, ela é uma proposta bem engessada, mas, enfim, esse grupo aceitou,
e construiu essa proposta. A BNCC geral saiu sem história. Então, a história demorou 2 semanas, 3 semanas para sair. Ela saiu com bastante problemas de sustentação, de escrita, ou seja, ela não estava pronta, não estava madura. Eu mesmo escrevi um artigo logo que saiu sobre ela, né, analisando. Ele acabou sendo publicado, como são as publicações, né, 4 meses depois, ou seja, quando já estava indo a segunda versão, ela não teve um grande impacto naquele momento, mas eu acho que foi o primeiro artigo sobre BNCC de história, que saiu aí no país, junto com o artigo do professor Calil, que também é do Paraná, mas era um artigo de crítica marxista, né, no caso, a BNCC, né. Então, essa primeira versão tinha essa ideia, então, ela uma ideia de enfrentar uma tradição, que foi estabelecida nos anos 90, no Brasil, pelo currículo editado, que é o currículo do livro didático, não por currículos oficiais. Então, os currículos oficiais foram saindo no Brasil, os currículos estaduais novos, tal, e foram todos ignorados para manter esse currículo editado, que chama de História Integrada. Então, na História Integrada, né, nessa proposta, existe uma ideia bem simplória, de que você estuda toda a história no ensino fundamental, e no ensino médio você repete toda a história. Então, esse tipo de organização, ele realmente é um cadafalso, é uma forca que o professor de história constrói para si mesmo, porque ele nunca dá conta daquilo tudo, não é possível dar conta daquilo tudo, né, e a não ser que você mantenha uma abordagem extremamente superficial, gerando nenhuma aprendizagem e condenando a história à insignificância, de tal maneira que a história não se sustenta como projeto escolar, porque não se vê sentido, né? Então, você passa pelas coisas muito rapidamente e não tem produção. Então, a justificativa que se dá para ter toda a história no ensino fundamental é uma justificativa dos anos 80, quando foram fazer os primeiros currículos, para dizer que ninguém ia fazer ensino médio. E eles tinham razão, né? Era muito pouca gente que ia fazer ensino médio. Então, se queria oferecer uma visão geral da história para o aluno do ensino fundamental. O contexto hoje é outro. Enfim, então, essa outra BNCC, ela propôs que o centro para o ensino fundamental era a história do Brasil, né? E aí o ensino médio foi definido por temas, e, enfim, gerou uma reação muito grande, especialmente das cátedras, né, das associações de cátedras, dos historiadores. Essa pressão foi muito grande, a ANPU atuou também, houve uma desautorização em relação à equipe, a equipe foi desmantelada, ou se desmantelou, muita gente pediu desligamento, e houve uma segunda versão, onde a proposta mais ousada para o ensino médio se manteve, sob outras organizações, mas ela se manteve, com temas para cada série, né, temas amplos para cada série, mas no ensino fundamental você já tinha voltado à ideia da história cronológica linear, eurocêntrica, aquela que a gente já conhece, né, com essas ideias de passagem do mundo antigo para o mundo medieval, né? Então, quando a gente fala mundo medieval, você já dá a ideia do que é isso que a gente está falando, né? Então, não é a história chamada de medieval, eu não uso esse termo, que a gente está querendo descartar, não é isso, só que a gente quer chamar ela de história europeia, né? Que eu acho mais justo, mais honesto, né? Então, são coisas diferentes aí de tratamento, né? A segunda versão, então, já não foi uma versão, foi uma desconsideração da primeira proposta, e a terceira aí radicalizou o ocidentocentrismo, digamos assim. Então, é uma proposta já do tipo de doutrina de segurança nacional, ligada a professores aposentados da USP, Unicamp, que escreveram sem considerar nenhum processo democrático, mas, pelo que eu via, agradou muito aos historiadores. Claro que a gente já estava num momento, em 2016, 2017,
de impeachment, de convulsão, não sei se tinha tempo para a gente discutir essas coisas mais. Isso talvez explique os historiadores não discutirem. A outra explicação pode ser que, olha, tinha Grécia e Roma e tinha história medieval e já estou satisfeito com isso. Eu considero a terceira versão da BNCC um dos piores currículos, mais mal escritos de todos os tempos no Brasil. Então, ele é com sustentação zero, despreza todas as pesquisas de ensino de história dos últimos 40 anos, não entende o que são as ferramentas que eles chamam de habilidades. Então, quando ele vai falar de interpretação, o exemplo que ele dá para o professor de História e Educação Básica tem sobre o El Greco, sobre alguns interpretam como pinturas oníricas e outros falam que é estrabismo. Então, isso é interpretação histórica para a BNCC. Então, a BNCC ridiculariza o conhecimento histórico como um todo. Então, essa BNCC que nós temos, ela é trágica, mas não houve nenhuma associação de cátedra, ninguém, né, pedindo para destituir essa BNCC, ou seja, me parece que satisfez uma tradição, né, não todos os historiadores, a grande maioria dos historiadores faz pesquisa séria e comprometida, mas uma parte da comunidade historiadora que não tem essa visão sobre o que é um aluno do ensino fundamental. Então, do ponto de vista de quem trabalha com essas lutas, né, pelas questões identitárias, de identificações, etc., de longo prazo, né, quando a BNCC fala assim, olha, é bom colocar, é obrigatório colocar índios e negros, ela coloca constrangida, né, é obrigatório porque esses povos, estudando esses povos, os alunos vão desenvolver alteridade. Então, o eu da BNCC é o mesmo eu, né, dos autores do livro didático 1910. É um eu da elite que pensa que essa criança é branca e vai desenvolver alteridade com relação a negros e índios, né? Agora, meu aluno aqui de Jacarezinho, eu trabalho nos projetos, ele é descendente de negros e índios. Então, como é que eu vou dizer que ele vai conhecer um outro, né? Ele vai conhecer um outro quando eu vou estar trabalhando ali, que ele vai respeitar o outro quando está trabalhando com negros e índios. Então, ela é muito pobre mesmo. É um currículo extremamente pobre, mal organizado, mal feito, e chegamos na tragédia daí do ensino médio, não sair com a BNCC, né? Saiu de um ano depois, foi uma outra BNCC, onde só os conteúdos de português e matemática, de língua portuguesa e de matemática, foram detalhados, e não teve mais detalhamento das outras disciplinas, e a história foi englobada em alguns objetivos gerais das ciências humanas e ciências sociais aplicadas. Essa reforma também aconteceu lá na Argentina, né, um ano antes na Argentina, essa reforma do ensino médio. Aqui no Brasil ainda a gente não vê a aplicação dela, lá já estava sendo aplicada, quando eu estive lá no governo Macri, eu visitei algumas escolas que já estavam naquele novo modelo da reforma de ensino médio. E é a mesma tendência, né, dessa diluição dos conteúdos, das disciplinas e assim por diante. Então, essa é um pouco a história aí da história, né, que eu leio, né, da BNCC, né. Então, foi uma experiência muito difícil. Eu tenho usado um conceito, que é um conceito do Freud, chamado Unheiligt, para explicar um pouco tanto esse momento brasileiro, quanto o momento da BNCC, ou seja, Unheiligt é um artigo que o Freud escreveu em 17, né, Heiligt seria o desconhecido, né, o Unheiligt seria o desconhecido, o assustador, mas, na verdade, o Unheiligt é o estranho familiar, né. Então, quando a gente está nesse momento aí de volta, de racismo, de discursos machistas, autoritários, etc., a sociedade brasileira sempre foi assim, né, mas veio à tona, né, ele era para ficar escondido, né, no sentido patológico lá do Freud, mas ele veio à tona, né, e um pouco a psicanálise trabalha com isso, né, que fazer vir à tona essas coisas para a gente poder enfrentar.
se a gente pega pesquisas, isso está lá no meu doutorado, né, pesquisas da década de 80, da década de 90, perdão, né, pesquisas analisadas por José Murilo de Carvalho, Mariana Chauí, 99 e tal, era na época dos 500 anos de Brasil, né, entre aspas. As representações sobre a sociedade brasileira estavam ligadas àquela ideia de paraíso, democracia racial, não violência. Então, a violência acontecia na sua frente, as crianças da Candelária tinham sido assassinadas, Carandiru tinha sido acontecido, e você continuava representando o brasileiro como um povo pacífico. Hoje é quase impossível a gente ter esse tipo de discurso, né, manter esse tipo de discurso ilusório, né. Então, esse é o Unhighlight. Em relação à comunidade historiadora, um pouco ela se revelou nesse processo também, né, que é muito difícil da gente mudar a formação do professor de história sem a gente pensar, mudar o ensino de história na escola sem a gente pensar a formação, e essa formação passa por a gente enfrentar, né, essa linha, né, evolutiva, essa divisão quadripartite, que não tem mais significado nem para o campo dos historiadores, nem para o campo de ensino de história. A história é muito mais ampla, né, já se ampliou há muito tempo em relação a essas questões. É isso. Jean, deixa eu aproveitar, vou até cortar a vez do Moisés aqui, mais uma vez, Moisés, vou aproveitar aqui o embalo das questões que o Jean levantou. Mas fazendo um pouquinho o papel de advogado do diabo, né, e de quem está ali na sala de aula do fundamental, né, embora, obviamente, eu concorde com a maioria das posições que você falou aqui. Mas, assim, diante do cenário atual, né, então isso é uma questão que a gente coloca lá da consciência histórica, né, diante dos dilemas, dos desafios da atualidade, né, que a gente tem que discutir se a Terra é plana ou não, ou, pelo menos, gastar um pouquinho mais de tempo para debater e explicar algumas dessas ideias, que a gente tem que discutir e parar para explicar que o nazismo não é de esquerda, né? Nesse sentido, em que esticaram tanto a corda, a BNCC ela até vem parecer ser um pouquinho mais razoável, diante desses constantes ataques que vamos sofrendo, uma coisa que é recente, esses ataques, né? Sinceramente, eu não lembro de ataques tão grotescos assim, né? Na década, por exemplo, dos anos 2000, ou nos anos 90, em que eu estudei no ensino fundamental. E a gente está tendo que regredir, né? Voltamos muitas décadas nessa questão da história e do ensino de história, né? Talvez dessa cultura histórica, sobretudo com as redes sociais. Então, diante disso, né, eu te pergunto, a gente deve zelar pela BNCC como um mínimo ali de civilidade, de um padrão nacional obrigatório, ou você acha que isso seria perda de tempo? Ok, não, veja, o professor tem que sobreviver, né, então, mas a minha perspectiva é sempre de insurgência enquanto a gente puder, porque é justamente este currículo que é a base do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro e o autoritarismo se baseiam na doutrina de segurança nacional, que é a do ocidentalismo, né, ou seja, você tem um projeto mentiroso, né, porque o Ocidente é só o Atlântico Norte, mas ele tenta incluir a gente como Ocidente, né, mas para eles a gente não é Ocidente, eles só tentam fazer com que a gente pense que é Ocidente, né, e dentro desse Ocidente, então, na doutrina de segurança nacional, transportada para a Escola Superior de Guerra em 46, que vai gerar o primeiro golpe em 54, depois em 55 com o Juscelino, depois em 61 com o primeiro golpe contra o Jango, depois em 64, né, que se efetiva, na doutrina de segurança nacional, você tem, então, essa ideia, né, de que nós somos o Ocidente, devemos defender, né, a nossa essência ocidental, racional e cristã, e, ao mesmo tempo, nós devemos nos submeter ao grande protetor, que é a herança do iluminismo, né, quem concretizou o iluminismo de fato, que seriam os Estados Unidos. E, junto com isso, nós devemos combater o inimigo interno, que é o comunismo,
nesse período, mas que é rearticulado nos anos 90 por um programa nos Estados Unidos que vai ser defendido pelas think tanks, né, Atlas Network, que vai dar no MBL, Instituto Millennium, que é do Escola Sem Partido, etc., né, e muitos outros, né, esse mesmo Instituto Millennium tem na Argentina, no Peru, na Bolívia, lá a Escola Sem Partido chama-se Come Hijos No Temetas, é um pouco pior o nome, mas, enfim, eles se rearticulam nos anos 90 para definir um novo inimigo interno, né, e com o trabalho do Samuel Huntington, né, um novo inimigo externo, ou seja, a ideia da guerra de civilizações, então não é mais a guerra ideológica contra o comunismo, mas contra as civilizações. A civilização, né, prioritária para a guerra é a civilização islâmica, né, e o inimigo interno passa a ser todo aquele elemento que foi permitido durante um período de estado de bem-estar social, né, que a gente chama de contracultura, né, então aí estão incluídos o feminismo, os direitos civis, no caso a gente está falando que isso, porque isso nasce nos Estados Unidos, né, os direitos civis, o ambientalismo, o Estado laico, então esse projeto é concretizado nos Estados Unidos por uma coleção editorial que faz um grande sucesso, que vai formar essa direita, isso ainda antes da festa do chá, lá do Tea Party, né, que vai se reunir nos anos 2000. Nos anos 90, então, chama-se Manuais do Politicamente Incorreto, né? Então, você vai fazer Manual do Politicamente Incorreto do Islamismo. Então, tem gente dizendo nos Estados Unidos que se deve respeitar o islamismo como uma cultura, a cultura árabe milenária, etc. Eles vão escrever um manual mostrando o quanto o islamismo é perverso. Manual do Politicamente Incorreto do Feminismo. Então, mostrando como algumas feministas praticaram atos hediondos, etc., né? Então, o manual, e aí vai, né? Porque esse pessoal, ele tem uma ligação muito forte com uma tradição que vem do nazismo, e que estava aqui, por exemplo, no Chile, do Pinochet, né? Muito forte também, né? Então, por exemplo, o manual politicamente incorreto da caça, defendendo a caça, que, na verdade, está defendendo o armamento, está defendendo todas umas práticas bem complicadas, né? Então, é esse currículo de história que é o que esse pessoal quer, e é o que sustentou até agora esse projeto, né? Ele é indefensável se a gente pensar em qualquer questão, né, de a gente dar um passinho adiante para um mundo melhor, em qualquer questão, né? Esse currículo de história, ele cria, né, o reforço do que a gente chama de narrativa mestra. Então, narrativa mestra é um conceito que o Hissem trabalha, né, que é a ideia do Hissem, né, que todos temos consciência histórica, e toda a sociedade tem uma narrativa mestra, ou seja, uma narrativa que une os primórdios da humanidade até hoje, né? Então, a narrativa mestra ocidental, brasileira, ela é uma mescla da história sagrada lá do século XIX, ou seja, a narrativa mestra para a maioria da população, se você for investigar, e existem algumas investigações sobre isso, né, ela começa com os hebreus, mas depois dos hebreus, né, os hebreus, claro, né, e todos os seres inferiores que os cercam, né, egípcios, babilônicos, são todos inimigos, né, e depois dos hebreus você tem a história da Grécia, essa Grécia usurpada como Europa, né? Então, a Grécia, que tem relações fortes com o Império Persa, que tem relações fortes com o Egito, ela passa a ser uma Grécia voltada para o oeste, né? Então, e aí você tem a mesma historinha, né? Você estuda lá os hebreus morrem, desaparecem da história, né? Sei lá, estudou o Egito morre, nunca mais aparece na história. Aí você entra na Grécia, ela morre e tal, para chegar no ápice, que é a história hegeliana, né? O ápice do espírito, né? Que é a Europa do século XIX. Isso faz com que, nessa história integrada, 80% do tempo
né, seja dedicado à Europa, né, e 35% do tempo seja dedicado à história da França. Então, pergunta para um estudante de história recém-formado na universidade de vocês, pede para ele citar um historiador. Provavelmente ele vai citar um historiador que é do nosso tempo também. Eu sou um pouco mais velho que vocês. Ele vai citar Deby, Le Goff, né, que estudaram aquilo que a gente chama de Idade Média, grandes historiadores, fantásticos historiadores. Pede para ele citar um historiador latino-americano. Pede para ele citar um historiador latino-americano. Não tem, né? Então, ele não vai conseguir, nem nós. Já eu, talvez, porque esteja lendo agora, mas a gente não tem essa formação, né? Então, é uma formação completamente deturpada, e essa eurocentridade, essa ocidentalidade, ela é constantemente reforçada fora da escola, né? Então, fora da escola, qualquer filme de herói vai começar em Manhattan, com exceção ali do Pantera Negra, né? Ele vai começar em Manhattan. Então, Manhattan é uma referência onipresente, Paris é uma referência onipresente. Qualquer filme de sessão da tarde que vá visitar outro país, esse outro país vai ser representado como exótico, como, mesmo que ele valorize como bonzinho esse exótico, né? Mas ele vai ser representado como exótico. Então, será que vale a pena a escola manter ainda esse tipo de narrativa? Essa é uma pergunta importante para a gente pensar que enfrentamentos a gente vai fazer daqui para diante. Se a gente vai reforçar uma história para o povo brasileiro, né, e para o povo latino-americano, porque sem a gente construir alianças, eu não estou falando de uma identidade bobinha, estou falando de um projeto de futuro, né? Se a gente construir alianças, não sei se a gente sobrevive, né, nesse mundo como um todo, né? Se a gente não construir alianças para bem comum, como a água, né? A água é um bem comum que não pode ser privatizado, né? Os bens comuns como um todo, né? Então, por isso que a gente precisa se aproximar e criar um pouco de autoestima nos nossos alunos, né? De dizer quem lutou, quem fez, quem estruturou, né, esse mundo, também são os seus ascendentes, né? Então, essa história que aproxima um pouco mais, ela é importante. Moisés está querendo falar já faz tempo, eu estou cortando ele, desculpa, professor. Não, estou ouvindo aqui, gostando bastante da sua fala, professor, excelente, traz questões importantes, né, para nós, como professores, historiadores. Você já falou bastante de um pouco até do que eu vou questionar, mas eu acho que é interessante a gente pontuar em detalhes algumas questões do presente, né? Por exemplo, você falou da questão da escola sem partido e dos manuais do Guia Politicamente Incorreto, tem a história do Guia Politicamente Incorreto da história do Brasil, Guia Politicamente Incorreto de não sei o que aqui também no Brasil. Nesse sentido, eu queria saber a sua opinião em relação à profissionalização do historiador, porque, de um lado, a gente vê uma distorção do conhecimento histórico mesmo, né, por alguns jornalistas mal intencionados. Por outro lado, a gente vê alguns segmentos conservadores da sociedade fazendo uma luta contra o pensamento científico. E aí o historiador, como que ele fica, né, nesse espaço? Ele tem que ocupar esse espaço, né? Então, quero saber qual a sua opinião em relação ao processo de profissionalização do historiador, se tem uma luz no fim do túnel ou não é tudo isso. Qual a sua opinião? Eu acho que a gente tem uma produção historiográfica no nosso país de primeira linha, né, que não deve para lugar nenhum. A gente tem uma reflexão muito profunda em várias áreas, em vários campos de conhecimento. Eu concordo com o que o professor Felipe falou, né, embora eu lembro que quando comecei como professor no início dos anos 90, também havia conflitos, claro, não eram tão instigados pela população, né, mas eu lembro de uma vez eu estar dando aula sobre os anos, quando
houve o parlamentarismo no Brasil em 61, 62, e fazer uma crítica ao Tancredo Neves, ou nem fazer crítica, eu estava trabalhando a aula, né, fazendo algumas, e aí um aluno se sentiu ferido, porque o Tancredo Neves era um herói nacional, né, tinha morrido, tudo mais, né, e pais virem à escola, tal, fazendo pressão. Então, esse tipo de situação já existia, mas é claro que ele se exacerbou com esses discursos de ódio que nós temos agora e o discurso de negação da ciência. Embora eu deva dizer, os historiadores são campeões de negação da ciência em relação ao ensino de história. Eles desrespeitam a pesquisa do ensino de história. Então, é importante que a gente quer ser respeitado como ciência, precisa respeitar também os outros campos, né? Não pode ser assim, do saber presumido. Eu faço uma pesquisa sobre a história dos fenícios e eu sei sobre o ensino de história. Não dá. Assim como eu não posso invadir uma reunião de história medieval e dizer que eu sei sobre isso, né? São situações que precisam ser pensadas. E aí dá o gancho, né? No caso, né? Eu tenho o direito de pensar, de discutir, etc., mas eu tenho que ter o respeito ao especialista. Mas eu vejo que, no atual momento, o tipo de trabalho que vocês estão fazendo, e inclusive vocês criarem uma geração, né, com os alunos de vocês, para criar um site, tipo, detetives da história, para pegar essas fakes e trabalhar em cima delas, né, e carimbar lá, como tem esses, né, quer dizer, assim, olha, isso é falso, essa afirmação é falsa, e aqui estão, né, isso, né, a gente precisa ter essa linguagem de aproximação, né, essa autoridade, ela não pode ser presumida só pelo diploma, né, ela tem que ser presumida justamente pelo método, né, pela postura, né, pela construção, pela intersubjetividade, né, que é um pouco da base da nossa ciência, né. Então, eu penso que é por aí, que a gente vai ter que se defender dessas situações todas. Então, eu não tenho, assim, uma reflexão tão fechada em relação, assim, à exclusividade, né, do diploma de historiador para produzir história, mas eu penso que o mínimo, né, é que se esse sujeito formado em sociologia ou jornalismo queira também discutir história, que ele o faça com respeito a algumas regras, né, e é isso que a gente precisa estar estabelecendo, né, entre nós. Salientando sempre que toda divulgação histórica, ela é interessante para a gente, né, mesmo que ela seja, às vezes, defasada em relação ao que a gente gostaria, ela traz, né, movimento para dentro das academias, que foram durante muito tempo fechadas, com discursos herméticos, né, com as teses depositadas nas bibliotecas e fechadas. Hoje, claro, a gente já tem internet, né, mas durante muito tempo elas ficavam lá pegando pó, as teses, as dissertações, pouca gente lia, pouca gente consultava. Então, isso é fundamental, que a gente leve esse conhecimento cada vez mais e coloque em discussão. Eu tenho um orientando que está pesquisando, tenho 2 orientantes que estão pesquisando essa questão desse discurso não científico, né, sobre ditadura militar no Brasil, né, então é todo um investimento, né, eles têm muita coragem para ler comentários, né, 5.000 comentários de YouTube, de sites, assim, dessa direita, que nega a existência de ditadura e tudo mais, né, mas é isso, para a gente construir uma resistência para o ensino de história, a gente vai precisar saber lidar com isso e que esse professor tenha fortaleza para essas coisas. Para isso, precisa estudar muito, se comprometer muito, né, com a leitura, com a discussão, com o debate. Então, sempre tendo em consideração que a verdade total, ela não existe, mas que também não existe o relativismo total. Né? Então, dentro desse fio de navalha, o professor Serri que fala isso um pouco, né, que a gente se equilibra, né, não é uma verdade cartesiana, fechada, né, onde eu só tenho a verdade e os outros não,
mas também não é cada um tem a sua verdade, daí não precisa estudar, não precisa discutir, não precisa ler, não precisa debater, porque cada um tem sua verdade e pronto, né? A verdade, ela tem que ser construída intersubjetivamente, ou seja, no diálogo, e é isso que a gente faz, os alunos precisam entender isso, né? Que a gente participa de congresso, de evento, não para passear. Hoje não mais, né? Com a Covid a gente nem faz isso, mas a gente participa dos eventos para expor o nosso trabalho e para ser criticado. E a crítica faz parte, a discordância faz parte, e eu incorporo a crítica no meu trabalho, né? E é assim que a gente vai fazendo progredir a nossa ciência também. Não sei se eu respondi você, professor Moisés, que a sua pergunta era muito boa. Aliás, as perguntas de vocês são muito profundas, né? Misturar aqui vários assuntos que você tocou aqui e já estavam na pauta também. Mas acho que diz muito respeito à consciência histórica e também esse conceito, né, do RISA, mas também a cultura histórica, essa produção, então, de materiais históricos que não necessariamente vem de historiador e, de certa forma, hoje, se a gente pensar em termos de livrarias, acredito ainda que não. Se a gente vai para uma estante do que se define como história, ainda assim, a maioria dos livros é composta de livros de historiadores, de profissionais sérios, mesmo que de outras áreas, profissionais sérios, que seguem lá o método, algumas preocupações. No entanto, quando a gente vai, então, para o âmbito da internet, e a gente tem que ter em mente que esse é o conteúdo disponível de forma imediata, né? Então, você achar um artigo científico é fácil hoje em dia? É fácil, mas ele não é o primeiro que vai aparecer na página do Google, né? Então, os 10 primeiros resultados vão vir aquelas coisas que a gente sempre conhece, só história, Brasil Escola, Wikipédia e coisas desse tipo. Então, nesse sentido, a gente precisa fazer um esforço maior em chegar nesse tipo de mídia e também no YouTube, né, que hoje o primeiro buscador de conteúdo na internet é o Google, o segundo é o YouTube, né? Então a gente precisa fazer um esforço, por exemplo, na graduação, de preparar esses alunos também para ser produtores desse material, dessas narrativas visuais, que envolve, né, algum conhecimento técnico também, embora a gente saiba que a gente tem alguns segmentos dentro da universidade, da história, tem uma certa aversão a ensinar conhecimento técnico, mas eles são extremamente indispensáveis hoje, conhecer como funciona o algoritmo, essas coisas desse tipo, né? Então, me pergunto, seria útil a gente fazer isso? Eu comentei com um dos convidados que veio semana passada aqui, que é sobre a Wikipédia, por exemplo. Eu acho que talvez seja mais útil a gente começar a corrigir verbete da Wikipédia e escrever verbetes para a Wikipédia do que produzir artigos científicos que, às vezes, 15, 10 pessoas vão ler, né? Não que não sejam importantes, são importantes, mas talvez a gente precise comunicar mais com o público. O que você pensa de toda essa questão aí? Então, assim, eu também sou editor da Wikipédia, né, também. Na verdade, faço mais correções do que produzir coisas, né, porque a gente também não tem tanto tempo. Mas, enfim, a gente também colabora, porque, aliás, eu gosto da Wikipédia. Eu acho que a Wikipédia é um recurso importante, diferente desses que você citou, Brasil Escola, etc., que daí são compilações mais simplórias, né? Enfim, né? Então isso leva a gente a pensar um outro tipo de ensino de história escolar também, né? Então, é claro que a gente precisa preparar esse docente, a informação. Infelizmente, ainda nós não temos, os sistemas escolares no Brasil são muito ruins e muito exploradores, né? Ou seja, não há tempo desse professor continuar, fazer uma formação continuada. Isso é muito grave, e o que faz a gente depender muito da formação inicial, que 4 anos não são mais suficientes. E isso não só na história, todo mundo discute em todos os outros cursos, né, porque você aumentou muito as demandas, e a gente não dá conta de formar mais pessoas em 4 anos. Por outro lado, como a história não é um curso que prometa grandes saltos qualitativos da parte econômica, né, se você aumentar para 6 anos, ou se você fizer a formação em tempo integral, a tendência é você perder alunos, né, então esse é um dilema dos cursos de história nesse momento. O ideal seria que a gente tivesse em tempo integral, com laboratórios,
né, que eu fosse, olha, um período em laboratório de informática, né, de produção de software, de jogos, RPG, de análise, de montagem de pequenos vídeos, né, desses diálogos todos possíveis, né. Mas ali, claro, né, a primeira ciência que a gente tem que ter é que esse ensino enciclopédico, né, que teve validade até pouco tempo atrás, ele se sustentava justamente porque você não tinha recursos, né? Então, meus pais não tinham dinheiro para comprar uma enciclopédia, né? Então, o livrinho que eu tinha era a Bíblia para crianças e alguma outra coisa mais, alguns gibis que os meus pais me davam. A gente não tinha nem livros, né? Então, é claro que esse professor tinha que transmitir informações na escola, passar no quadro para eu copiar, né? No entanto, isso como atavismo, ele continua, né? Continua essa ideia de transmitir informações. No entanto, as informações hoje são muito mais acessíveis e possíveis de serem acessadas, né? Então, claro, né, que o trabalho tem que ser outro, porque eu preciso ensinar a selecionar essas informações, a lidar com elas, né, a organizá-las, né? Então, esse aluno a montar uma revista no final com esse trabalho, uma revista online, eu estou falando, um material, um site, etc., né, um blog, uma página, né, com esses diálogos todos, que são mais rápidos, mais velozes. Então, todo um outro trabalho que a gente tem que preparar esse docente na universidade para ele fazer também na escola, né? No entanto, claro que ele vai lidar também com a tradição, com o atavismo, que é a ideia, que é o modelo de aula, né? Eu costumo falar, quando eu comecei como professor na educação básica, eu tinha 18 para 19 anos, e eu passei, era um teste seletivo que fazia, eu passei em primeiro, mas peguei uma escola que não era central, porque era mais perto da minha casa, e cheguei lá, eles me deram, não me lembro se era 8 ou 9 quintas séries, que seria o sexto ano de hoje, né? E enfim, né, nesse trabalho, eu poderia contar muitas coisas desse trabalho, claro, mais errado do que certo, do que eu fiz, mas eu lembro de uma atividade onde eu cheguei na última aula, e a professora de ciências, eu lembro do nome da professora também, ela tinha passado o quadro inteiro, né, um quadro gigante com texto, né, e eu, como professor muito novo e querendo revolucionar o mundo, né, a gente acha que vai mudar o mundo inteiro quando a gente está muito novo, né, então eu falei assim, não vou fazer esse tipo de coisa não, fiz uma rodinha, naquela época se separava a história do Brasil de história geral, eram 2 conteúdos separados nas séries, né, e aí eu comecei a trabalhar o conteúdo, fiz uma roda, né, e no meio ali, meio teatral, brincando sobre alguma coisa, acho que era sobre o Senhor de Engenho, qualquer coisa assim. E aí começou uma certa bagunça, e eu, né, sem nenhuma noção de ética, eu falei, olha, fiquem quietos, senão eu vou passar no quadro a matéria como fez a professora de ciências. Quer dizer, eu desrespeitei a professora, né? Mas, enfim, nessa época a gente tinha muitos alunos repetentes, né? Então, eu tinha uma aluna mais velha na sala, né? Que era um pouco líder da sala também, mais forte. E aí eu continuei ali a falar e, de repente, voltou uma baguncinha num canto e ela levantou rápido para me defender e falou, olha, fiquem quietos, senão ele vai dar aula, né? Então, a concepção, né, e por isso é muito importante a gente estudar a cultura escolar, né, as concepções que a gente enfrenta na escola, né, são concepções arraigadas de muito tempo, né, o que é aula, como é. Então, quando a gente chega na escola, mesmo aqui nos nossos interiores, que a gente tem menos recurso ainda, mas propõe um passeio no museu, né, que é um estudo no museu, nos nossos pequenos museus que a gente tem, né, o aluno vai pirar, porque ele nunca tem isso. Então, ele vai achar que você está matando tempo e que é uma brincadeira. Ele não vai levar a sério como você está pensando, né, como um fator educacional, de aprendizagem. Mas isso, é claro, é entendível, porque o modelo de aula que sempre tem é o modelo de sentadinho na sala, que eu passo um texto, né, e você responde perguntas.
né, seja do livro, etc., né? Então, tudo isso é enfrentamento que a gente vai fazendo, né, na escola. E a sua pergunta em relação à questão da tecnologia vai nesse sentido também. É um rompimento, assim, por exemplo, eu trabalhava muito, quando eu, como professor, trabalhava muito com cinema, né, não tinha ainda internet, e também, no começo era isso, opa, não vai ter aula, vai ter filminho, né, analisar um filme é mais complexo, às vezes, do que analisar um texto, né, mas isso é enfrentamento da cultura escolar, e recentemente, com o PIBID, coordenando com o PIBID, eu tentei, a gente fez no começo, né, algumas oficinas de cinema lá em 2012, 2013, que deram certo, 2008 também, 2009, com outros projetos que a gente tinha aqui nas escolas públicas que deram certo, mas agora, recentemente, em 2016, 2017, eu comecei a perceber que os meus alunos da graduação já não tinham mais o suporte para assistir o filme de longa-metragem. Nós trabalhávamos com recorte na escola, né, com recorte do filme, mas eu precisava que eles assistissem o filme de longa-metragem. Então, essa sensibilidade temporal mudou muito, né? Então, o filme, a nossa sensibilidade temporal com relação ao filme tem a ver com o suporte técnico. Um rolo de filme de longa-metragem dava para 2 horas. Esse suporte técnico foi padronizado e os filmes foram construídos metodologicamente para prender a atenção por 2 horas. Né? Essa atenção já não bate mais. Isso vale também para o disco, né, o disco também tinha lá 10 músicas, né, 12 músicas, por conta de um espaço físico, né, e a canção de 3 minutos também foi pensada nesse sentido. Isso formou as nossas sensibilidades, né, ou seja, a nossa sensibilidade, quando a gente ouve uma música clássica de 12 minutos, a maioria de nós não suporta, estranha, acha muito cansativo, muito lenta, né, então, porque foi formada assim. Então, a gente tem uma mudança de sensibilidade também, que a gente tem que prestar atenção para agora, para esse momento, né, então, isso é muito difícil, porque daí tem um conflito de gerações, né, eu fico admirado com os filmes clássicos, com o cinema italiano dos anos 50, e eu quero que meus alunos gostem também, mas isso já não é mais tão possível, né? Enfim, dá para a gente entender um pouquinho isso, né, que também é um desafio também para gerações, né, ou seja, tem gente que está acostumado com a linguagem do videoclipe, que se tornou padrão, inclusive para as séries, uma linguagem muito mais acelerada, muito rápida, não tem esse tempo de respiro, esse tempo lento que a gente tinha anteriormente. Então, passa por aí, a gente vai precisar alfabetizar, vai precisar ter esse tempo de alfabetização do docente, para depois a gente poder alfabetizar também lá na escola para essas coisas. E tudo isso passa por tempo. Então, quem sabe, se um dia a gente volte os CIEPs e as escolas de tempo integral, a gente vai poder montar essas oficinas também nas escolas, essas outras coisas. Jean, deixa eu fazer uma pergunta já misturando aqui com um relato meu, uma certa indignação minha que eu tenho notado nos últimos anos, é porque eu comecei na pós-graduação já depois de alguns anos trabalhando em escolas, né? Então foi um retorno, os padrões da minha geração, demorei para retornar para a pós-graduação, né? Eu já era professor e, como eu digo, há um discurso da formação continuada muito forte, né, de parte de todos, do governo, dos acadêmicos, de todo mundo, né? Todo mundo fala em formação continuada. Porém, me parece que há uma certa discrepância nos significados que se dá essa formação continuada. Porque eu vejo que eu nunca deixei de buscar a minha formação continuada, eu procurei a pós-graduação, a especialização, o mestrado, o doutorado até, e quase sempre nesse caminho eu estava sempre trabalhando nas escolas. Mas daquilo que realmente foi relevante para mim, que foi o mestrado com o doutorado,
eu sempre tive empecilhos, sempre enfrentei muitos empecilhos para conseguir cursar as disciplinas, conseguir participar dos congressos, para conseguir dispensas, conseguir conciliar horários, e essa é a realidade da maioria dos meus colegas que passaram pelas mesmas coisas que eu. E não sei se cinicamente, né, alguns cinicamente, outros por ignorância mesmo, mas os gestores da educação, aí, tanto estaduais quanto municipais, né, se valem desse discurso da formação continuada, e alguns também com a fé, né, para fazer negociatas. Então, entende que formação continuada são cursos pequenos, de curta duração, irrelevantes, mas, de certo modo, obrigatórios para o professor, teoricamente, continuar estudando, né? Mas se o professor quer realmente estudar, levar um assunto a sério, uma pesquisa a sério, ele enfrenta todo tipo de empecilho. Mas para fazer esses cursos de curta duração, são pagos em empresas privadas, muitas vezes os formadores não são nem qualificados para dar formação para professores, e aí cai naquela que o professor já nem quer saber dessas coisas, faz só por obrigação, não quer aprender nada, se fecha totalmente. Então eu queria saber de você, assim, a respeito do que seria um bom exemplo de formação continuada, como a gente pensar essa formação continuada, isso ao longo dos anos, né, das décadas de atuação profissional, e também trazer aqui o assunto que foi o mote que eu chamei você para... O primeiro contato que eu fiz com você foi para falar do Prof. História, da sua experiência como professor da turma do Prof. História, né, que, para quem não sabe, é um mestrado profissionalizante, ou, aliás, mestrado profissional em História, né? Então, comenta para mim essas duas coisas aí. Bom, assim, você falou do ideal, né? Claro que a gente teve um projeto razoável aqui no Paraná, que foi o PDE, e que depois... Mas também, Felipe, não é só a maldade governamental, às vezes tem erros nossos, erros internos das universidades, erros dos sindicatos, dos professores, a gente tem que pensar nisso tudo. Isso não quer dizer que a gente está falando que todos os professores são ruins, nem todas as universidades são importantes, os professores são importantes, né? No caso do PDE, por exemplo, você tinha uma prova para esse professor entrar, o PDE valorizava muito o professor, são 2 anos de dispensa total, para você fazer um projeto, aplicar na escola, só estudando, etc., né, era com um hotel pago para vir aqui na UEMP, eles ficavam no hotel, estudando com a gente, então era toda uma estrutura, né, e aí, quando acabava, eles saltavam para o último nível da carreira, onde quem pôde fazer se aposentou razoável, né, não sem merecimento, né, de maneira razoável em termos de comparação com os demais colegas. No entanto, o projeto foi muito bem no começo, e depois de um tempo, o sindicato começou a pressionar, porque esse negócio de prova era como é que é, meritocracia, e eles pressionaram pelo tempo de serviço, e aí, então, os mais jovens foram preteridos, né, e aí vinha para a gente o cara no último ano, antes de aposentar, ele fazia o projeto, se aposentava, e aí o projeto não dava, de fato, a sequência, né, ou seja, a qualidade na educação que deveria melhorar, porque né, existe um investimento da sociedade nesse docente, para que ele, né, também possa melhorar suas práticas lá na escola, né, essa é a consciência que os governos deveriam ter, né, um professor que recebe esse investimento. Então o PDE pode ser um exemplo, nas primeiras turmas, de um projeto que era interessante nesse sentido. Do ponto de vista utópico, do ponto de vista que a gente sonha de um professor, primeiro, alocado numa escola só, que ele não precise ir para 2, 3, 4 escolas, que ele tenha a sua carga horária total exercida em uma escola só, para que ele tenha essa sensação de pertencimento à escola, né, de referência com essa comunidade. Por outro lado, o ideal seria meio período de sala de aula, meio período planejamento, estudar, discussão, atendimento individual, de grupos, outras atividades, né? Então, esse é um projeto que a gente vai precisar levantar a bandeira, assim como a gente precisa levantar a bandeira
nesse momento de diminuição de alunos por turma, porque o que acontece? A gente está chegando no ápice do crescimento vegetativo. Nós, aqui na nossa região, a região sul, sudeste do Brasil, a gente já atende 98% das crianças em idade escolar, ou seja, não vai crescer mais. A gente não vai diminuir o número de alunos nas escolas. E o que acontece que esses governos vão fazendo? Eles vão empurrando todo mundo para uma sala só, né? Então, em vez da gente trabalhar com o ideal, salas de 15, 20 alunos, né, a gente volta a trabalhar com 40 e eles vão enxugando esse dinheiro para usar para outras coisas não tão significativas, né? Então, são bandeiras de luta que a gente tem que ter consciência, então isso também faz parte da consciência docente. Os mestrados profissionais, né, eles não dão conta desse problema que você passou, eu também passei. Eu fiz meu mestrado trabalhando em 4 empregos, 4 escolas diferentes, né, porque o curso da Federal era mais elitista ainda, então ele tinha aula na quinta à tarde, na segunda de manhã, na quarta era um monte de disciplinas para você fazer. A Unesp é uma maravilha, que são só 3, né? Mas a Federal do Paraná, acho que eram umas 20 disciplinas durante o mestrado que você fazia, não lembro. Eu lembro que você fazia 3 anos, muitas disciplinas, e aí, para dar conta disso tudo, eu tive que diversificar os meus horários, porque eu também já era pai, né? Mantinha minha família e tinha toda essa preocupação. Eu até passei em primeiro lugar lá na Federal do Paraná, mas a hora que eu fui pegar a bolsa, eu falei assim, não, eu posso reduzir a minha carga horária, trabalhar menos, trabalhar só meio período, mas era só para quem não trabalhasse, né? Então, a concepção da bolsa, na época, era só para quem não tinha nenhum tipo de vínculo. Enfim, aí foi nessa situação. Então, os mestrados profissionais não resolvem isso, porque as secretarias de educação, a grande maioria, não se compromete, tá? Então, algumas secretarias de educação, pelo menos, têm plano de carreira, que quando ele acaba o mestrado, ele ganha um avanço, né? Isso já ajuda um pouco. Então, a gente tenta aqui, quando eu trabalho no mestrado em educação na UEMP também, não só no Profistória, a gente tenta fazer parceria com as prefeituras para que dispense, pelo menos, nós concentramos nossas aulas na sexta, de manhã, de tarde, de noite, e no sábado de manhã. Então, que eles dispensem a sexta, tal, então tem uma negociação nesse sentido, mas é muito difícil. E o Profistória, então, é isso, eu tenho aula com eles agora na quinta-feira, né, agora nessa semana, à noite, e eles estão sempre agitados, porque tem um monte de demanda para preencher dessas questões aí do MIT, dos SOs, de publicar, de atender e tudo mais. Então, a cabeça deles vem muito agitada, e além de fazer a disciplina, eles têm que estar escrevendo ao mesmo tempo. Então, é um sacrifício, né? A pós-graduação, ela já foi pensada para uma elite, ela não foi pensada para os trabalhadores, né? Toda a estrutura da pós-graduação, ela é pensada assim, e ela é um sacrifício. A diferença, né, do mestrado profissional é que ele tem, ou deveria ter, um pouco mais de compromisso de pensar o métier do professor, no caso da gente que está trabalhando com Profistória, né? Nem sempre ele é feito assim, em alguns lugares se repete o curso de História tradicional, né? Mas em outros lugares se faz, então, um investimento em pesquisas que gerem, né, soluções, né, digamos assim, né, possibilidades de melhorar a situação da aprendizagem na escola, né? Mas com toda essa dose de sacrifício que vocês conhecem. Os mestrados em rede, como é o caso do Prof. História, Prof. Matemática, etc., eles têm uma articulação nacional, isso é muito importante, e isso faz com que a entrada, o ingresso, não seja feito por projeto, e sim por uma prova nacional, uma prova que é bem feita, mas é uma prova de múltipla escolha, uma prova difícil, e aí esse aluno escolhe o campus que ele quer fazer. Eu atuo mais junto com o pessoal do EPG atualmente. E depois, no primeiro semestre, é que ele define, então, seu projeto de pesquisa. Então, ele é um pouco diferente dos demais, do tradicional, né, do mestrado acadêmico.
Então, tem essa situação. No entanto, eu tenho boas notícias também, né, assim, no sentido de que a gente tem tido bons projetos e algumas coisas que nos animam, né, assim, as pessoas recuperando essa vontade ou entendendo que estudar, né, a profissão docente também ela é uma pesquisa, né, e muitas vezes se formou no curso de História não vendo, né, a educação, a aprendizagem dos alunos, as possibilidades metodológicas, as possibilidades de sentido, de construção de sentido como pesquisa. Então, isso acho que é um ganho desse tipo de atuação. Bom, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é interessante, assim, para a gente até finalizar, porque nós estamos nos encaminhando para o final dessa década de 2010, né? Mas, inicialmente, no início da década, o Brasil ele experimentava uma outra realidade. Ou seja, o Brasil estava para ser a sexta economia do mundo, experimentávamos um ápice da democracia, talvez o ápice da democracia no Brasil, que é fragmentada, né? E mesmo após a graduação, tinha mais recursos. O último reajuste das bolsas de pesquisa foi em 2013. De lá para cá não teve mais, por exemplo. Então, eu queria a sua avaliação, professor, dessa década. Né? Qual a sua avaliação da década de 2010? São muitos elementos, né? Não vou conseguir dar conta de tudo, né? Mas você tem razão. A gente viveu, né? Pelo menos se não tantas melhoras, mas uma expectativa, né? De que em vida a gente poderia ver ainda no tempo de uma vida humana, né? O nosso país ter uma outra perspectiva, né? Então, quando a gente fala que 26 milhões de pessoas saíram da linha da miséria, a maioria das pessoas não entende, elas falam, mas eu sou pobre ainda, tal, né? Mas é que elas não entendem o que era a linha da miséria, né? Então, na década de 70, nós temos aí, por estimativa, de 12 a 13 milhões de pessoas morrendo por inanição, né? Na década de 90, eu participava também, junto a Igreja Católica e tal, Dona Zilda Arnes, aqui no Paraná Maravilha, né, a gente pesava crianças, né, desnutridas, e levava ração, né, uma multimistura, né, para tentar fazer recuperar peso. Na década de 90, um sociólogo marxista, chamado Betinho, Herbert de Souza, conhecido como o irmão do Refil da música, ele lança a campanha Natal Sem Fome. Quer dizer assim, o pessoal fala, mas nossa, mas como é que você vai fazer uma coisa dessa? Você é um sociólogo, vai fazer um assistencialismo? Ele fala, olha, não tem o que fazer, a gente vai precisar arrecadar comida, não tem revolução para fazer com as pessoas morrendo de fome, né? Então, quando a gente chega em 2010 e não precisa mais isso, e a campanha Natal Sem Fome voltou ano passado, né? A gente se encheu de esperança, né? Então, as coisas não estavam totalmente resolvidas, mas a gente se encheu de esperança. Por outro lado, a gente não conseguiu superar, né, a perspectiva só do avanço do consumo para um avanço digamos, ético, de projeto social, né, de projeto de sociedade. Então, a sociedade brasileira, claro que outras também, né, ela tem um egoísmo social muito grande, né? Os projetos coletivos, eles são muito ignorados, a não ser quando eles são feitos dentro das religiões, né? Mas os projetos coletivos que a gente chama de público, né, desse espaço laico, eles são muito desprezados, né? Então, essa construção do espaço coletivo como um espaço importante de atuação política que eu acho que a gente, e aí a crítica é a nós mesmos, né, a nós todos, né, a gente descuidou, né, e é isso que a gente vai precisar recuperar para agora. Então, os últimos 4 anos foram muito difíceis, porque são momentos de distopia, né, onde a gente passa pela pressão da decadência econômica, que não é fácil. Uma coisa é você já estar pobre e continuar pobre, a outra é você ter melhorado um pouquinho e regredir, né? Então, e pela decadência de esperança, de horizonte, de expectativa, né? Então, eu que estudei na década de 90, no auge do neoliberalismo,
a gente passou 15 anos sem ter concurso público. Então, assim, eram empregos precários. Eu era demitido pelo governo do estado em dezembro e contratado em março se alguém não tivesse pego minha vaga. Como pai de família, isso era desesperador. E eu, até como era CLT, a gente recebia um dinheirinho de acerto em dezembro. Só que não dava para gastar aquele dinheirinho. Então, eu trabalhava de bico, já era professor, já era formado, mas tinha que trabalhar de garçom, fazendo outros serviços, né, que não tinham a ver com a minha formação, para manter a minha família até voltar a pegar aula em março. A Federal do Paraná era uma decadência total, a gente fazia campanha para comprar papel higiênico, nós, do CAIS, do Centro Acadêmico de História, fizemos várias campanhas na rua, né, para comprar papel higiênico e colocar sabonete no banheiro, né, eu lembro dos professores que falavam que isso era um ato revolucionário, de colocar sabonete no banheiro. Então, a gente viveu isso tudo, né, e o que a gente pode dizer, assim, é que é isso, alguma luta vai fazer a gente, uma hora, voltar, né, a ter um caminho um pouquinho melhor, né, e não tem como ficar parado, mesmo diante daquela situação que era extremamente limitadora, econômica, né, algumas pessoas lutaram e fizeram, né, fizeram a coisa caminhar, né, então, muita gente, antes da gente, naquele momento, professores, etc., né, tentaram fazer um sobre-esforço para superar essa situação. Então, o que a gente espera é que essa situação passe, né, e a gente retome, não tenho ilusão de que de uma hora para outra, né, mas retome pelo menos um caminho que não nos dê esperança, né, nós professores aqui da universidade, que trabalhamos com jovens, a maior proteção que o maior investimento nosso é evitar a depressão, evitar suicídio, né, então, às vezes, a gente está para baixo, está com vida desgraçada, que está trabalhou a madrugada inteira e tal, né, mas você tem que engolir isso para dizer para aquele menino jovem, né, continue, não deixe a peteca cair, vamos lá, vai dar certo, porque, de alguma forma, você tem essa responsabilidade, como mais velho, né, de insuflar também essa coragem, essa vontade de lutar e não deixar que esse momento que é deprimente, né, contamine também, né, o indivíduo, o ser, né, os teóricos da decolonialidade chamam de colonização do ser, mas é isso, né, a gente acaba entrando em um estado de anomia social, né, que é muito grave, né? Então, eu penso que é isso, a gente tem 4 anos de distopia, e não vai de uma hora para outra isso mudar, mas a gente retomar. Então, o que a gente está fazendo aqui na minha cidade é retomar a aproximação com os movimentos sociais, os pequenos grupos de teatro popular, as ONGs, etc., né, se enturmar um pouco de novo, né, a gente se distancia academicamente, mas agora com a pandemia é mais difícil, mas sentar, rodas de conversa, pensar em formação popular, porque isso também nos dá esperança, nos dá gás para continuar a luta, né? Além da luta que a gente já faz no nosso campo profissional. Jean, uma última pergunta para a gente encerrar essa conversa, que foi extremamente satisfatória, proveitosa, e 1h30 foi pouco, a gente poderia ficar mais horas ainda, mas a gente guarda para uma próxima oportunidade voltar a convidá-lo no ano que vem. Pelo que eu observei aqui no seu currículo Lattes, você atua na UEMP desde 2008, que é o ano em que eu e Moisés estávamos concluindo a graduação em História da Unesp de Assis, né? E eu lembro que no ano do nosso vestibular, 2004 para 2005, o curso de História tinha uma procura de cerca de 11 candidatos por vaga, né? E logo que nós nos formamos, toda aquela evolução do ProUni, etc., foi caindo, né, a procura pelos cursos de licenciatura, de um modo geral, né, História incluído entre eles, né, caindo lá para 3 candidatos por vaga, coisas desse tipo. Até que, recentemente, se não me engano, se no ano passado ou retrasado, o vestibular da Unicamp, o curso de História teve uma das maiores procuras, né, do vestibular geral da Unicamp, né, passou de 20 candidatos por vaga, foi quase que um recorde para as humanidades, aquele ano.
Queria saber de você, nesse tempo que você está aí na UEMP, como tem sido a procura pelo curso de História, como tem sido a taxa de formação dos alunos que entram, né? Você falou essa questão da depressão, a questão aí assola bastante os alunos de humanas, principalmente nessa década, eu tenho observado isso também. Eu queria que você comentasse só um pouquinho dessas estatísticas e como você tem visto esse movimento. Então, a gente tem há 2 anos, né, desculpe, há 10 anos, melhor dizendo, né, essa diminuição da procura, né, para a licenciatura. Então, quando eu entrei, ainda a gente formava 2 turmas com quase 50 alunos por turma. Então, chegava lá 40 formandos, né, entravam 50, se formavam 40. Então, era um número gigantesco. E hoje, claro, a gente está formando aí uma turma de 20 na noite e uma turma quando chega, 15 à tarde. Então, são 2 turmas. Isso se explica, né, espero que não se explique pela minha presença, né, que eu fiz piorar o curso, né, espero que não. Mas eu acho que isso se explica primeiro, né, pela baixa procura pela licenciatura, por conta do que eu falei, diminuem-se as vagas. Então, os cursos de licenciatura no Brasil, os que mais tem, são, primeiro, pedagogia, segundo, história. Então, fazer história, durante muito tempo, foi considerado algo fácil, o que a gente sabe que é uma mentira, né? Mas era considerado pelas pessoas, né, antes de entrar, algo muito fácil. Né, assim, eu tenho que fazer um curso, tem matemática, tem português, fazer história, claro, né, mais moleza. Então, claro que é uma compreensão equivocada, mas que alguns cursos poderiam alguns cursos mais simples, reforçar esse estereótipo. E, enfim, a gente tem uma diminuição de vagas, ou seja, eu adoraria que os meus alunos agora do grupo de pesquisa que se formassem, eles pudessem já se tornar professores, né? Mas esse tempo de espera, geralmente é de 5, 6 anos, né? Para eles conseguirem entrar no professor temporário. Então, isso é uma questão. A outra questão foi a própria diversificação que houve, né, de cursos, né? Então, nossa região aqui, Ourinho, Jacarezinho, etc., as universidades particulares cresceram muito, né? E com o ProUni, com os financiamentos, você consegue, um aluno de uma classe popular, consegue fazer cursos como engenharia, arquitetura, ciência da computação, né, e até pouco tempo atrás isso não era possível. Essa é uma explicação, acho que bastante importante, aí, né, dessa diversificação de possibilidades que antes não eram oferecidas, ou seja, para o aluno que vem por exemplo, para mim, ser professor foi um avanço social. Meu pai, né, era operário de fábrica, eu me tornando professor, né, minha mãe é dona de casa, né, eu me tornando professor, isso me tornou, assim, me deu uma ascensão social, por incrível que pareça. Mas, enfim, isso era a única coisa que se oferecia, que poderia estar no horizonte, né, da gente, né, eu não poderia sonhar, né, com a formação da educação básica que tive, em fazer medicina ou jornalismo na Federal do Paraná, sendo que em Curitiba só tinha pública a Federal do Paraná. Então, existem vários fatores, né, que explicam um pouco essa não procura, né, não é da qualidade do curso de História. Eu acho que o nosso curso de História aqui na UEMP se tornou um pouco mais exigente também, o que faz com que a gente forme muito melhores alunos hoje, né, mas ao mesmo tempo afaste alguns, né, esse curso aqui tem um pouco mais de grau de exigência, né, de comprometimento e tal, né, e, enfim, um esforço de todo o conjunto docente para isso. Eu não lembro agora a outra pergunta que você fez em relação, a gente estava falando aí dessa questão do crescimento, mas é isso, que a grande dificuldade é você ter campo de trabalho, né, porque nós todos sabemos, né, que fora a docência, né, trabalhar no arquivo da Unesp, quantas vagas tem lá? 2, 3 a cada 20 anos, né,
trabalhar num museu, quantas vagas tem? Geralmente, os museuzinhos da cidade são dedicados ao secretário da Cultura, e não vão estar ligados à história, né? Então, é muito restrito o campo, né? Então, acho que isso também é uma coisa que a gente vai ter que lutar por ampliar, né? Eu trabalho mais com o campo da educação escolar, né? Mas tem muita gente trabalhando com patrimônio histórico, né? E a gente precisa pensar mesmo dessa atrelamento entre patrimônio histórico e turismo, outras possibilidades aí de campo de trabalho, né, para a pessoa formada em história, e eu acho que quem vai trabalhar com patrimônio histórico e turismo também é um professor, né, ele também é um professor de história, né, essas formações, elas não são separadas, elas são juntas. Então, eu vejo que é isso, né, assim, eu vejo que por um lado, a gente está qualificando mais, e por outro, a gente é um processo natural, porque durante muito tempo, qualquer universidade, faculdade que fosse abrir, ela primeiro abria pedagogia e depois história. Tá? Eram cursos baratos, com pouco investimento e com grande atração. Né? A história se tornou hegemônica dentro das ciências humanas, né? A própria geografia tem muito menos professor, muito menos concorrência, e a sociologia e a filosofia ficaram sempre disputando espaços ali, né, que às vezes ficam, às vezes estão nos currículos, às vezes são retirados, né? Isso faz com que a gente tenha, eu não sei a quantidade certa, mas eu imagino que 100 vezes mais cursos de história do que de sociologia e filosofia. Aqui no Paraná, a gente, esses dados são de anos anteriores, tá? Mas a gente tem mais ou menos uma renovação no quadro da escola pública de 38 a 45 docentes de história, né, que se aposentam, que se afastam, que tal, né, e a gente formava até nessa época que a gente fez esse levantamento, 800 a 900 docentes. Então, muitas cidades no Paraná têm cursos de história, né? Então, essa é uma situação que é difícil de enfrentar, né? O que a gente vai fazer? Vai fazer como direito, como medicina, proibir de abrir curso, fazer uma associação, dizer assim, olha, não pode mais abrir porque vai diminuir a qualidade, né? É isso que eles fazem, né? Eles têm um controle para manter um certo status, né? Não sei se essa é a solução, mas eu sei que a gente forma em excesso em relação a... E isso é um pouco triste, né? Você está na escola pública, forma na escola pública, e aí você encontra o menino formado, estudou, 4 anos depois ele não lembra de mais nada e está trabalhando no supermercado. Então, para a gente é um pouco triste, é um pouco difícil, né? Não que o trabalho no supermercado não seja também um trabalho digno, mas, né, ele estava lá, fez todo o investimento, discutiu com a gente, né, e por não ter outras oportunidades, a gente encontra, as cidades são pequenas, não oferecem outras possibilidades, encontra eles em outra situação, né? Então, é uma coisa que a gente sempre, como formadores de professores, tem que estar sempre pensando. Acho que é isso. Bom, Jean, a gente agradece demais pela sua disponibilidade, pelo papo, foi realmente muito, muito interessante as questões que você colocou aqui. Conhecer a sua trajetória também foi algo bastante legal para a gente. E, para finalizar aqui, a gente sempre pede 2 recomendações para os nossos convidados. Uma, primeira é de um artigo, alguma coisa que você tenha escrito, aquilo que você queira recomendar para o nosso público, né? Porque quer conhecer mais um pouquinho do que você faz, qual texto você recomenda seu que eles leiam, né? Geralmente a gente pede artigo que é mais curto. E também uma segunda recomendação, qualquer objeto cultural que você queira recomendar, né? Livro, filme, qualquer coisa que você queira indicar para a gente. Bom, os artigos eu vou recomendar os 2 últimos, né, assim, eu publiquei num dossiê chamado Eurocentrismo, coordenado pelo professor Guilherme Moerbeck, que é da História Antiga, e eu publiquei um pouquinho desses dilemas, né, do Eurocentrismo a partir da didática da história alemã, né, desses enfrentamentos possíveis, né, e um outro que traz
uma perspectiva de como isso vem sendo enfrentado desde a década de 80, né? Então, com os autores, etc., como foi sido enfrentado essa mesma questão. O artigo se chama O Tempo Colonizado. Ele foi publicado por uma revista de educação da Federal de Mato Grosso do Sul. Eu não vou lembrar o nome certinho, mas eu posso passar depois as referências corretas. De objeto cultural, eu acho que, assim, vou mandar uma mais radical agora, né, que a gente está no momento radical. Tem um filme que eu vou trabalhar agora com os meus alunos da graduação, eu vou deixar para eles nas férias assistirem, que chama-se O Conflito das Águas, com o Gael Garcia Bernal. É um filme, é uma metalinguagem, né, um grupo espanhol que vem fazer um filme sobre a relação entre indígenas e colonizadores logo na chegada dos espanhóis, e ao mesmo tempo a Bolívia está enfrentando a privatização da água, sendo que há 700 anos eles tinham um tipo de água, de encanamento de água, que vinha do Império Inca, né, e que funcionava em La Paz. Então, vem uma empresa estrangeira, uma empresa inglesa, e coloca nessa discussão. Eu gostaria de recomendar como um filme que faz a gente pensar um pouco os desafios, né, que a gente tem que se ver, se olhar, e eu gostaria que os nossos professores tivessem um olhar mais antropológico para a sala de aula, sobre essas relações, né, e também sobre os rostos, sobre as posturas dos nossos alunos, né, entendendo da onde eles vêm, né, da onde que eles estão vindo, né. Isso eu acho que é uma questão bem importante. Então, de surpresa, assim, é isso que eu recomendaria. Mas eu gostaria de retomar esse parabéns ao trabalho de vocês, né, essa competência do trabalho que vocês estão fazendo, né, esse compromisso, essa liberdade que vocês também estão dando para as pessoas se expressarem, né, acho que é um trabalho que vai frutificar durante muito tempo, espero que a gente possa divulgar, e eu também vou divulgar para muitos lugares, né, e que, né, mais gente possa estar envolvida e a gente criar uma corrente aí sobre pensar as múltiplas ideias, né, sobre a escola e a história, sobre as interpretações da história e sobre as interpretações também sobre a escola. É isso. Obrigado, Pedro.